possivelmente ele vai reprovar. Ok. Aí, o que o professor faz? O professor e a escola fazem o encaminhamento e encaminha para o neuropsicopedagogo ou para o psicopedagogo. Quando essa criança chega até mim, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se realmente ela é disléxica. Eu verificando que há hipótese da criança ser disléxica, eu peço uma avaliação no fonoaudiólogo, que ele vai ver conforme é a questão da escuta dessa criança. Eu atendi um caso, irmãos, um tempo atrás, que a criança não era disléxica, mas ela tinha uma fragilidade na fala, porque quando ela era bebê, ali no 1 aninho, ela tinha muita otite. E aí ela não conseguia, por exemplo, dava inflamação na garganta e depois inflamava o ouvido. Aí ela não conseguia escutar os sons perfeitamente. Então, toda aquela memória de som, que nesse momento é importante para a criança, ela estava tendo lacunas. E aí a gente teve que corrigir essas lacunas com essa criança já com 6 anos, porque ela não era disléxica, ela só tinha lacunas na questão da deficiência de quando ela memorizava os sons. Uma coisa muito importante também que vocês podem fazer com seus filhos, bebês, é não fale como bebê. Tá? Não fale como bebê. Porque a criança está registrando o som que você está falando. Fale como se deve falar. Ok? Não faça diminutivos, aquela vozinha, assim, porque a criança vai registrar o que você está falando. Né? Você tem que falar de uma forma clara, com até você pode abrir a boca, assim, para dizer que a boca fica diferente quando você fala o A, o U, I. Você pode fazer esse exercício com o seu filho. Mas, quando você conversar com o seu filho, fale como adulto. Tá bom? Essa é uma ótima dica que eu acho que todo mundo pode fazer. Tá? Eu sei que dá vontade de falar com o neném assim, de forma mais engraçadinha, mas isso prejudica bastante. Ok, vamos adiante. Bom, irmãos, essa parte que eu falei agora, elas são mais questões do aprendizagem, na questão da desenvoltura na escrita, no processamento cognitivo da leitura, na questão do pensamento lógico de matemática, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou ficar aqui hoje até o final da tarde, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, tá? Eu sei que muitas pessoas estão enfrentando esses problemas, essas dificuldades. Reprovar de ano, irmão, não é só um ano a mais que você vai ter que comprar de material para o seu filho, não. É um ano de sofrimento para a criança, tá? E dá para evitar, dá. Basta você ter um olhar mais atento para investir no seu filho. Eu costumo dizer para os pais e eu uso sempre a palavra, os filhos são heranças do Senhor para a tua vida. E você tem a responsabilidade de cuidar dessa herança, de investir nessa herança, de ser um verdadeiro mordomo. Então, Deus te colocou um projeto nas tuas mãos. Agora depende de você. Vamos falar de transtornos e déficits. Bom, os transtornos mentais são uma desordem mental que causa incômodo devido à falha de estimulação na região frontal do cérebro. Por exemplo, quando a gente trata de uma criança com dislexia, a gente sabe que tem numa parte do cérebro, tá, de um hemisfério, para aprender a ler e escrever, ela precisa ativar 3 pontos, tá, desse lado. Só que, quando a criança é disléxica, ela não ativa um desses pontos de forma como deve atingir. Digamos que tem 100 neurônios para trabalhar nesse ponto. E aí apresenta-se no dia para trabalhar apenas 20 operários. Tá? É mais ou menos isso. Aí o que acontece? O cérebro busca recurso no outro hemisfério e também um pouquinho do córtex frontal. Essa é a pessoa que tem a dificuldade com a dislexia. Quando nós trabalhamos com transtornos, e agora a gente vai entrar em 3 específicos, que é o TDAH, o TOD e o TEA, é nessa região aqui que é a maior dificuldade. E aí é claro que daqui, que é do córtex pré-frontal, vou mandar informações para a minha memória de trabalho, vai mandar informações para todas as minhas áreas que eu preciso ativar e que todos os neurônios nessas áreas precisam comparecer, né, os operários, para poder, então, funcionar de forma perfeitamente. Eu estava lendo numa reportagem, irmãos,
que um pesquisador, ele foi até um pouco irônico quando ele falou um pouquinho sobre o cérebro. E eu achei o máximo. Ele falou assim, ó, que o nosso cérebro, ele é um outro corpo dentro do nosso corpo. E que quanto mais a gente estudar o cérebro, e quanto mais a gente saber sobre o cérebro, e quanto mais a gente entender como ele funciona, mais ele vai se desenvolver e ele vai dar um passo à tua frente. Então, assim, ó, é impressionante por causa da plasticidade neuronal, nós nunca vamos conseguir atingir a máxima do nosso cérebro. Por quê? Porque se eu estudar muito, trabalhar muito e saber tudo sobre o cérebro, o meu cérebro, nesse momento, já criou mais informações, ativou mais neurônios, que ele vai estar além. Então, eu nunca vou alcançá-lo. Eu achei engraçado porque é um pouco frustrante, né? Tanto que a gente estuda, a gente sabe que nunca vai conseguir chegar lá, porque é uma perfeição de Deus, né? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E só Deus para fazer um corpo como o nosso e funcionar da forma como Ele funciona. Não tem como duvidar que nós somos criacionistas. Às vezes eu atendo uns estudantes ali no 7º ano, que já começa uma ciência mais pensando na biologia, aí eles vêm assim, naquela coisa teoria, falam, não tem como, não tem como. É Deus que fez e Deus é perfeito e Ele cuidou nos mínimos detalhes e você é criacionista. Você não é de uma teoria da evolução, porque não tem como. Ok. É importante ressaltar que a criança ou adolescente só pode ser diagnosticado se esse impacto causar prejuízos clinicamente significativos. Bom, reprovar de ano uma vez não é um prejuízo clinicamente significativo, mas ele reprova de ano. No outro ano, ele apresenta as mesmas dificuldades, ele não ameniza. E aí ele vem para a escola bíblica, a professora tenta pedir para ele memorizar uma lição, um versículo, ele não consegue alcançar, a escolinha trabalha tipo assim, ó, a escola toda em foco de um versículo, e a criança não consegue, e aí em casa ele também apresenta as dificuldades, daí com certeza precisa de uma ajuda e estamos se encaminhando aí para um transtorno, tá? Tem que apresentar em mais de uma esfera. Não pode ser só na escola. Tem que ser na escola, na esfera familiar e na esfera social, que no nosso caso é a igreja. Pode passar adiante. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A tríade é clássica, tá? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. A criança é desatenta, mas ao mesmo tempo ela é acelerada. E ela começa e não termina porque ela já começa a fazer outra coisa. E aí ela quer as coisas rápido. E aí ela bate muito. É muito engraçado porque as crianças que são impulsivas, elas se batem muito nos móveis, né? Elas não têm uma organização de saber o seu tamanho, ter cautela. Não. E aí ela vai empurrando os colegas e tenta sentar na cadeira, mas ela cai da cadeira. E ela fica o tempo todo assim na cadeira. Não é porque ela tem aquela coisa antiga que os pais diziam pra gente. Não. É que ela não consegue parar. Ela não consegue ficar paradinha. E se você manda ela parar, gente, 1 minuto e vocês não vão conseguir. E ela pode até levar uma palmada, ficar de castigo, mas está além das forças dela. Vamos adiante. O que não fazer quando a criança apresentar algumas características do TDAH? Punir o seu filho com a cadeirinha do pensamento. Gente, isso é uma tortura. Primeiro, porque a criança, até 7 anos, ela não tem noção de tempo. Ela não sabe quanto dura 5 minutos. Tá? E segundo, porque ela não vai ficar pensando. Tá? Hoje nós conseguimos pensar porque nós desenvolvemos uma maturidade no nosso processamento cognitivo. Mas, se eu dizer para uma criança, senta aqui e pensa, ela vai ficar assim, ó, pensar, pensar, pensar. Daqui a pouco ela fica pensando na borboleta, na formiga, fica imaginando, daqui a pouco ela faz de conta que tem uma pessoa do lado dela e fica conversando. Não é que seu filho seja perturbado, é que ele simplesmente não sabe o que fazer naquele tempo vazio. Então, se o teu filho tem o TDAH, não é colocando ele na cadeirinha do pensamento que ele vai conseguir se tornar mais calmo, mais tranquilo. Não é dessa forma, tá? Exigir respostas imediatas. Não. A criança recebeu o comando, ela tem que pensar no que você diz. Tipo assim, você
coloca essa blusa agora. Aí ela olhou para você, ouviu, coloca essa blusa agora. Aí ele olha para a blusa, eu tenho que colocar a blusa. Aí ele olha primeiro para saber se ele já tem uma blusa. Aí mas eu tenho blusa, eu tenho que então tirar essa blusa e colocar essa blusa. Ah, tá. Daí ele começa bem lentamente tirar a blusa dele. Aí ele para, mas o que era para fazer mesmo? É assim. Tá? É muito lento, é muito devagar. Porque, não é porque ele é, vamos denegrir a criança, não. É porque realmente ele tem uma desatenção. E por causa da impulsividade, o que acontece? Ele pode pegar e tirar metade de uma e colocar a metade de outra. Pronto, ele pode, porque ele quer rápido. Aí ele esgaça aquela roupa, assim, ele estica, e ele começa a rasgar a roupa. É muito comum, principalmente se for blusa de botãozinho, assim, ele é até capaz até de arrebentar os botões. É exatamente isso que acontece. Então, não exija respostas rápidas, não exija que ele seja uma criança ágil. Não, não é, até porque as informações que ele os comandos que ele recebe aqui no córtex pré-frontal, eles demoram todo um tempinho para chegar até o objetivo e mandar comando para os meus membros. Isolar a criança e silenciar o seu filho. Bom, meu filho é agitado, ele é desatento. Então, o que a gente vai fazer com essa criança? Deixar ele no quietinho, no canto, para não incomodar ninguém. Não pode ser dessa forma. Você tem que habilitar o seu filho a conviver nas mais diferentes esferas. Ok? Não é porque seu filho não consegue parar que você vai deixar o seu filho em casa e vai vir sozinho para a igreja. Não. Você precisa habituar o seu filho a participar deste momento. Ok? Trazer recursos para ele, fazer combinados. Então, você diz assim, por exemplo, o coral das crianças está escalado para cantar. Ele quer cantar no coralzinho. Mas você sabe que ele tem TDAH. O que ele vai fazer? Você vai combinar com ele. Não, no louvor você fica lá com o pessoal, você canta, na hora da mensagem você vem aqui para a mamãe. Nem que você tenha que trazer recursos pedagógicos, como Lego, livrinhos e coisa e tal, para em algum momento ele estagnar. Aí, irmãos, vai chegar um outro momento em que ele vai ficar no louvor e mais um pouquinho da mensagem, e assim ele vai avançando. Só que é um trabalho muito lento, sabe? São pequenas conquistas em cada vez, mas não é porque é lento que você vai deixar de fazer, ok? Então, faça combinações com seu filho para que ele possa vir assistir o culto. Na escola, a mesma coisa. Hoje, a gente tem professoras que sabem que quando a criança tem um diagnóstico desse, ela primeiro faz uma avaliação junto com a turma e depois, dependendo do resultado, ela chama a criança e pergunta: o que você quis dizer nessa questão? Ela faz uma prova oral com a criança e aí percebe-se que a criança consegue entender, que ela é inteligente. Não só no TDAH, mas com dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia. A criança tem esse processamento e esse alcance. Então, não isole e nem silencie o seu filho. Se o seu filho quer te contar alguma coisa, ouça, nem que demore tempo, mas ouça, e ouça olhando para ele. Pode passar. O que fazer? Realizar brincadeiras como morto-vivo, essa é ótima, vocês podem fazer em casa. Mamãe possuir e estátua. Por que é importante essas brincadeiras? Porque você vai treinar o corpo do seu filho. Tá? Cantar louvores, daquele cabeça, ombro, joelho e pé. Até aquela questão do homenzinho torto, sabe? Quando a criança faz assim, aí você pede para ela dar um passo. Se a criança, você está cantando louvor, vem um homenzinho torto e pede para ela dar um passo e ela se desequilibra no próximo passo, precisa consultar um terapeuta, precisa verificar o que está acontecendo. E eu vou fazer algumas avaliações em consultório